E aí, rapaziada? Saudações biológicas! Olá a todos, eu sou o professor Túlio Bastos do Biomentor. Esse é o projeto Ecologia e Ciências Ambientais que chega ao vídeo 7. E nesse vídeo nós iremos falar sobre as relações interespecíficas harmônicas. Você sabe quais são as relações ou interações biológicas interespecíficas harmônicas? Sabe o que significa dizer que uma relação é interespecífica e que uma relação biológica é harmônica? Então vem comigo que nesse vídeo 7 nós iremos falar tudo sobre as relações harmônicas interespecíficas para vocês e no vídeo 8 nós iremos falar sobre as relações interespecíficas desarmônicas. Simbora lá! Pois bem, rapaziada, para iniciarmos o estudo das relações interespecíficas, vamos rever o que a gente já chegou a falar um pouquinho no vídeo 6. As relações interespecíficas, assim como as relações intraespecíficas, podem ser divididas em harmônicas e desarmônicas. Como eu falei na introdução do vídeo, nesse vídeo 7 nós iremos falar sobre as relações harmônicas e no vídeo 8 nós iremos abordar as relações desarmônicas. Então vamos rever. As relações interespecíficas harmônicas são a protocooperação, o mutualismo, o comensalismo e, digamos assim, as variantes do comensalismo, que são o inquilinismo, o epifitismo e a forésia. Então vamos começar falando sobre a protocooperação. A protocooperação, simplesmente cooperação, como o próprio nome já evidencia, é uma cooperação entre dois organismos de espécies diferentes. Nessa cooperação, ambos os organismos se beneficiam. Então ela é uma relação mais para um, mais para o outro envolvido. Os exemplos mais clássicos de cooperação seria o que ocorre entre o pássaro-palito e o jacaré, e também entre uma garçota e um boi. Reparem que quando o pássaro-palito tira os alimentos no meio do dente do jacaré, ele está sendo beneficiado nessa relação porque ele está se alimentando e ao mesmo tempo ele está beneficiando o jacaré por estar limpando o seu dente e evitando uma eventual infecção. Isso também acontece com as tartarugas de Galápagos. As tartarugas de Galápagos, elas se levantam todas assim, abrem alguns espaços no casco e alguns passarinhos, os tentilhões de Galápagos, eles vão lá e vão pegando os parasitas que estão na pele da tartaruga e sem a ajuda desses pássaros, seria completamente impossível a tartaruga se livrar desses parasitas. Então repare que em todos esses exemplos há benefício para um e para o outro envolvido. No entanto, não há caráter obrigatório, ou seja, se você separar os dois organismos, eles continuarão sobrevivendo da mesma maneira. Uma outra relação interespecífica harmônica, agora sim com caráter obrigatório, seria o mutualismo. O mutualismo, portanto, ele é uma cooperação ou protocooperação com caráter obrigatório. Então, no mutualismo, os dois organismos estão tão intimamente dependentes um do outro que eles não poderiam viver isolados. Os exemplos mais clássicos de mutualismo seriam o líquen, as micorrizas, os micro-organismos que vivem no trato digestivo dos ruminantes como o boi, produzindo celulase e auxiliando na digestão da celulose, e também as bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizobium, que vivem em associação mutualística em raízes de leguminosas como feijão, soja e amendoim. Então, no mutualismo, há um caráter obrigatório. No líquen, por exemplo, você tem uma relação entre um ficobionte, que é uma alga, e um micobionte, que é um fungo. O micobionte, por meio das suas hifas e micélios, ele tem uma excelente capacidade de maximizar a absorção de água e nutrientes minerais, transfere parte desse nutriente absorvido, desse nutriente mineral, essa água e esses sais minerais para a alga realiza fotossíntese usando isso que ela recebeu do fungo e cede parte do alimento orgânico produzido para a sobrevivência do fungo.
Nesse caso, os dois organismos vivem intimamente unidos, não podendo, em hipótese alguma, sobreviverem separados. Essa é a relação de líquen. Da mesma maneira, existe também micro-organismos que vivem no trato digestivo dos ruminantes, produzindo celulase para a sobrevivência desses organismos. Sem a presença dos micro-organismos na pança ou rumen, que é o primeiro compartimento do estômago compartimentalizado dos ruminantes, lembrando que os ruminantes têm o estômago compartimentalizado em 4 cavidades: a pança ou rumen, o barrete ou retículo, o omaso ou folhoso e o abomaso ou coagulador. Então esses organismos também, os ruminantes também mantêm relações de mutualismo com os micro-organismos, bactérias e protozoários que vivem no trato digestório do ruminante, produzindo a celulase e auxiliando na digestão da celulose. Uma outra relação que lembra bem o líquen é a relação de micorriza. Nas micorrizas nós temos a relação entre um fungo e raízes de vegetais. Então, da mesma maneira que num líquen, o fungo ele maximiza a presença dele nas raízes, maximiza a absorção por meio das suas hifas e micélios de água e sais minerais para a árvore. E em troca, a árvore cede um pouco da matéria orgânica produzida na fotossíntese para a sobrevivência do fungo. Outra relação muito interessante de mutualismo é a relação entre as bactérias Rhizobium, fixadoras de nitrogênio, e as raízes de leguminosas como feijão, soja e amendoim. Essas bactérias, elas vivem em nódulos, em caroços, em pequenos caroços presentes nas raízes das leguminosas, fixando o nitrogênio atmosférico e, em troca, ela tem sobrevivência e alimento para que ela possa permanecer nessa relação de simbiose mutualística com a planta leguminosa. E um outro exemplo muito interessante é um protozoário que vive no trato digestório do cupim. Esse protozoário chama triconinfa e ele também irá produzir celulase para que o cupim tenha a possibilidade de sobreviver se alimentando da celulose extraída da madeira. Então, todos esses exemplos são relações de mutualismo, protocooperação com caráter obrigatório, relação mais e que não pode separar os envolvidos, senão eles não conseguem sobreviver isoladamente. Agora vamos falar um pouco do comensalismo. Enquanto a protocooperação e o mutualismo são relações mais, o comensalismo é uma relação mais zero. Por quê? Porque na relação de comensalismo, um organismo se beneficia da relação sem beneficiar e nem prejudicar o outro organismo. Existem vários exemplos de comensalismo, mas um exemplo interessante seria a rêmora, que vive, a rêmora também chamada de peixe-piloto, que vive grudada no tubarão. Reparem que nessa relação, o tubarão, quando vai se alimentar, deixa algumas migalhas de alimento disponível para a rêmora, mas ela, ao se alimentar dessas migalhas, ela não prejudica e também não beneficia o tubarão. Essa seria uma relação clássica de comensalismo. Outra relação clássica de comensalismo seria a relação das hienas ou dos abutres e urubus com os leões. Os leões, eles abatem uma presa, seja uma zebra, seja um gnu, e parte da carcaça fica disponível para os chamados animais carniceiros, que tiram proveito da atividade predatória do leão sem beneficiar e nem tampouco prejudicar esses felinos. Então também seria uma relação de comensalismo. Agora vamos falar de 3 variantes, digamos assim, da relação de comensalismo: o inquilinismo, o epifitismo e a forésia. Inquilinismo seria o quê? Seria uma relação entre um organismo vive sobre o outro ou dentro, ou mesmo dentro do outro, sem prejudicar. É o exemplo do João de Barro, que constrói a casinha dele sobre uma árvore, e também um peixinho chamado Fierasfer, que vive dentro da holotúria, o famoso pepino do mar, que é um equinodermo. Um outro exemplo seria o epifitismo. O epifitismo também a gente poderia considerar que é uma variante do comensalismo. No entanto, o epifitismo, ao contrário do inquilinismo, é uma relação entre 2 vegetais, no caso das orquídeas e bromélias, que vivem sobre outras árvores sem prejudicar.
O objetivo principal das orquídeas e bromélias crescerem na copa das outras árvores, numa floresta densa como a floresta amazônica ou como as florestas da Mata Atlântica, do bioma de Mata Atlântica, é porque lá em cima, ao contrário do solo, elas conseguiriam uma maior quantidade de captação de energia luminosa, facilitando a sua sobrevivência, ao contrário de estarem vivendo no solo da floresta, numa floresta densa, onde a quantidade de luz é muito menor. Isso seria uma relação de epifitismo. Eu poderia citar também exemplo de musgos que vivem em troncos de árvores, que, a exemplo das orquídeas e das bromélias, não prejudicam o vegetal que está sendo usado como substrato. Então, eles não são parasitas, eles são comensais e, nesse caso, a gente chama um comensalismo específico chamado de epifitismo. A última variante seria a forésia. O que é a forésia? A forésia seria, por exemplo, uma relação onde um vegetal ele tem o auxílio de um animal na dispersão das suas sementes ou dos seus frutos, mas sem prejudicar esse animal. É o caso dos carrapichos, que às vezes a gente está ali passeando no meio do mato, fazendo uma trilha, passeando numa floresta, e alguns carrapichos, que às vezes são sementes e às vezes são frutos modificados, grudam no cadarço da nossa bota, do nosso tênis ou mesmo no tecido da nossa calça, e quando a gente chega lá longe ou mesmo chega em casa, a gente tira essas sementes ou esses frutos e joga no ambiente, facilitando a dispersão desse vegetal. Repare que você não é nem prejudicado e nem tampouco beneficiado nessa relação, mas você beneficia o vegetal na dispersão das suas sementes. Existem alguns animais, por exemplo, alguns primatas, que comem alguns frutos, mas não conseguem obter nada de nutrição desse fruto, então nutricionalmente o fruto não fornece nada para o animal, mas o animal, ao chegar num local diferente na floresta e defecar essa semente ou esse fruto, ele auxilia o vegetal na dispersão das suas sementes. Isso é o que a gente chama de forésia. Tudo beleza? Então se ligou aí nas relações interespecíficas harmônicas? Repetindo, seria a protocooperação, que é uma relação mais, uma protocooperação de caráter obrigatório, que seria mutualismo, e também o comensalismo e suas variantes, o inquilinismo, o epifitismo e a forésia. Então a gente termina esse vídeo 7 falando das relações interespecíficas harmônicas e a gente retorna no próximo vídeo abordando a questão das relações interespecíficas desarmônicas, o predatismo, o parasitismo, o amensalismo, o esclavagismo ou sinfilia e a competição interespecífica. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal caso você ainda não esteja inscrito. Clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do projeto Ecologia e Ciências Ambientais Biomentor. Compartilhe com seus colegas, ajude o nosso projeto a crescer e levar a biologia e a ciência do mundo vivo para estudantes do Brasil inteiro. Eu conto com a sua participação no próximo vídeo. Um grande beijo para você, um excelente estudo, saudações biológicas, valeu!